Saúdo você com a paz de Cristo, que há a mesma de nossos corações, não só hoje, mas eternamente, amém? Bom, irmãos, quero dizer para todos, como diz a irmã Graziela, o tempo de escárnio está findando. Nessa semana eu tive um sonho que eu compreendi que está chegando o tempo, né, de Deus restaurar a sua igreja. Então eu sonhei que era noite, estava eu e meu esposo no quintal da nossa casa e nós estávamos esperando algum evento. E era do dia 20 a 21 de dezembro. Então nós estávamos ali no quintal, conversando sobre o assunto e estávamos esperando como se algo fosse acontecer. E de repente apareceu um letreiro no céu. E esse letreiro estava escrito Cristo, e tinha um nome embaixo de Cristo, tinha um nome em inglês, o qual eu vou colocar na tela, não sei pronunciar esse nome, e depois tinha a chegada. Então quando eu vi esse letreiro, eu comecei a glorificar a Deus. Ali eu entendi que tinha chegado o momento, né, que Deus ia restaurar o seu povo. Então eu chamei meus filhos para ver aquele letreiro que estava no céu. Mas quando meus filhos vieram olhar, apareceu como se fosse uma nuvem. Era assim, uma nuvem muito densa, né, cobrindo a palavra a chegada. Então essa palavra a chegada ficou visível somente para mim e para meu esposo. Meus filhos não conseguiram ver, mas eles viram as outras frases que dizia Cristo e a outra palavra em inglês que estava abaixo da palavra de Cristo. E bem acima, onde estava o nome de Cristo, tinha a figura de 2 cavalos, um de frente para o outro, em pé. Então, irmãos, quando eu vi essa cena, né, quando eu vi esse letreiro, Cristo, a chegada, então eu comecei a glorificar a Deus, e eu glorificava de uma maneira de alta voz, o qual dava de todas as vizinhanças ouvir. Então, nesse momento, irmãos, a cena muda. Nesse momento começa uma ventania muito forte e começa a voar como se for pedaços de papéis pelo céu. Muitos papéis pequenos assim voando. Então, quando aqueles papéis baixam para a terra, então eu vou pegar aqueles papéis para ver do que se trata. E para minha surpresa, é máscara de coronavírus. Essas máscaras que as pessoas usam para a proteção da coronavírus. Só que essas máscaras estavam furadas e estavam também manchadas de sangue. Então, nesse momento, a cena muda novamente. E eu e meu esposo já nos encontramos no meio de uma grande multidão entre o povo do Advento. Era o povo adventista, mas não somente o povo adventista. Povo adventista, sabatista, reformista, todas as pessoas que conhecem ali a mensagem do terceiro anjo. E nós estávamos ali como se nós tivéssemos sido convocados para dirigir uma reunião, passar a mensagem para as pessoas. Então, nós nos encontrávamos no meio daquela multidão e nós paramos em uma casa onde estava aquela multidão. E ali ia passar um trem e nós ia embarcar naquele trem para poder ir para essa missão. Então, quando o trem parou, para nós entrarmos no trem, então aquelas pessoas, muita gente, aquela multidão de pessoas ali, era tanta gente que eu temi no sonho ser sufocada pelas pessoas. Então, nesse momento, eu despertei. Então, irmãos, nós vemos aí nesse sonho, que esse sonho tem 3 partes. A primeira parte é aonde aparece o letreiro no céu, com a palavra Cristo, a chegada, né? E eu entendi, e no sonho estava bem claro, que era na data do dia 20 a 21 de dezembro. Então eu entendi que nesse período, irmãos, Cristo vai restaurar o seu povo, ou seja, nós sabemos que Deus passou a liderança da Igreja Adventista para nós, para mim e meu esposo, em janeiro desse ano. E eu creio que agora vai ser passada a posse da igreja para nós. Vai ser o início dessa grande obra. Ou seja, vai acontecer algo, um sinal, para provar que realmente a grande obra vai iniciar. Foi isso que eu entendi desse sonho. Mas, no sonho, só eu e meu esposo poderia ver a palavra, a chegada. Já meus filhos viram só as outras palavras. Então eu compreendi também que as pessoas que estão crendo nesse ministério, eles vão compreender que é a chegada do poderoso movimento. Mas as outras pessoas
ainda vão ver só o sinal, mas não vão compreender que é a chegada do movimento. Então, depois dessa cena, agora vem o segundo período, que é onde começa uma grande ventania, e nessa ventania traz máscaras. Dessas máscaras que as pessoas usam para proteger do coronavírus. Mas o que chama a atenção é que essas máscaras estão furadas e estão sujas de sangue. Irmãos, isso aí eu não sei se realmente eu compreendi direito, porque máscara representa proteção, né? E furada representa que não protege, ou seja, pode ser uma proteção falsa contra o coronavírus que vai trazer mortes. Quem sabe se não é no caso da vacina, isso eu não sei, né? Isso foi o que eu cheguei a pensar. Mas eu não sei, isso aí fica a cautela dos irmãos, conforme cada um pode entender. Então, agora tem a terceira etapa, o sonho, aonde eu e meu esposo nos encontramos, né, no meio de uma grande multidão entre o povo do Advento, entre o povo que guarda o sábado e o povo que nessa mensagem do terceiro anjo, não só adventistas, mas sabatistas e reformistas, né? Então, e nós tínhamos sido convocados como se nós fosse dirigir ali uma reunião, passar a mensagem para eles. Então, eu creio que aí esse sonho está revelando que depois desses acontecimentos, depois que cumprir a missão, né, Cristo, a chegada, então Deus vai entregar a liderança para nós. Ou seja, essa grande multidão representa o povo que nós vamos passar a liderar, que é o povo do Advento, né? Cumprindo a promessa de Deus. Então, irmãos, foi isso que eu entendi desse sonho, né? E eu creio que agora, do dia 21, vai ocorrer algo que os irmãos, que nós vamos compreender que chegou o tempo do poderoso movimento. E nós vamos compreender que chegou o tempo do grande movimento de Apocalipse 18. Então, que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém. Eu quero trazer a lembrança dos irmãos de um sonho que eu tive alguns dias atrás. Eu sonhei uma grande estrela no céu, né? Que ia aparecer uma grande estrela no céu, como um sinal. E agora eu sonho que é 20 a 21 de dezembro e nós estamos esperando esse evento, né? Então aparecem esses letreiros dizendo Cristo, a chegada. Então eu compreendi que o que vai acontecer é que Deus vai manifestar um sinal no céu de uma estrela grande, e isso é o sinal da chegada de Cristo, ou seja, para restaurar o remanescente do seu povo, para reaver o remanescente do seu povo. Então eu creio que agora, nesse período do dia 20 a 21 de dezembro, Deus vai manifestar um sinal nos céus, né? E esse sinal representa que chegou o tempo de Deus reaver o remanescente de seu povo. Chegou o tempo de iniciar a grande obra. Agora eu não sei, depois desse sinal, quanto tempo vai passar para iniciar a obra. Mas é o sinal que chegou o tempo de iniciar. É o sinal que Deus vai agir. Então que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém. Os três espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês sabem quais são os três espíritos imundos semelhantes a rãs? Um saiu da boca do dragão. Quem é o dragão? É o espiritismo. Outro saiu da boca da besta. Quem é a besta? É o catolicismo, um papado, o papa. Outro saiu da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Igrejas evangélicas que guardam o domingo unido com o papa. Esses três espíritos imundos vão fazer milagres para enganar as pessoas, para as pessoas pensarem que o domingo é o dia do Senhor, mas o domingo é o sinal da besta. Quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas.